entende? Tinha uma energia passando por mim. Foi como um improviso ou jazz e aí, BUM! Não precisa. E se eu te dissesse que a queda de um dos advogados mais carismáticos da televisão é na verdade uma aula sobre a liberdade, escolha e a agonia de ser você mesmo? Ah, meus 19 anos de novo. Estão comigo, senhoras e senhores? Vocês se lembram dos 19? Este aqui é James McGill, um advogado querendo ou não esforçado, mas que vive assombrado pelos fantasmas do seu passado. Cada vitória adquirida no tribunal já não traz mais aquela sensação de paz, apenas a confirmação sombria de que ele nunca será bom o bastante. Pelo menos não como ele mesmo. Fatura atrasada, efetuar pagamento. Condenado a ser livre, para Sartre, isso não é uma celebração, mas sim um fardo, até porque significa que nascemos sem um propósito definido. Sem uma essência, nós somos apenas a existência, nos forçando assim, a cada segundo, a criar a nós mesmos através de nossas escolhas. Cobrando arrecadações, corrigindo os erros, derrubando bandidos e trazendo um barco cheio de dinheiro. Este então é o ponto de partida de Jimmy, um oceano de possibilidades e sem nenhuma bússola para acompanhá-lo em sua jornada. Sua única referência, o olhar do outro. E para Jimmy, o outro é ninguém mais, ninguém menos que o seu próprio irmão. Não é um advogado de verdade. O olhar de Chuck não é um guia, é uma sentença. Ele congela Jimmy e o define como Sleeping Jimmy, o golpista, fazendo de sua liberdade uma prisão. Se ele tenta ser bom, ele é um impostor. Se ele comete um erro, ele apenas confirma a profecia criada pelo seu irmão. A liberdade então se torna algo insuportável, e quando a liberdade dói, ele há de buscar uma fuga. Tem 27 anos, é um príncipe nigeriano. Ele vale por baixo 400 milhões de dólares. Ele não busca vingança, ele busca um personagem. Jimmy então não está se tornando um monstro, ele está fugindo do terror de ter que definir a si mesmo. Cada pequeno desvio da lei não é apenas uma queda, mas é um alívio da responsabilidade de ser James McGill. Meu nome é Gary Albert Arnold. Gostaria de fazer um testamento. Olá, Sr. McGill. Eu tô ligando em nome da minha mãe e ela tá... Se a existência precede a essência, então você mesmo pode construir a sua própria essência. E é exatamente isso que Jimmy faz. Ele para de tentar ser e começa a apenas atuar. Saul Goodman não é a evolução, é uma invenção, uma obra-prima da má-fé. Senhores, acho que estão falando do meu cliente. Algo que queiram compartilhar? Claro, Então, a má-fé para Sartre é o ato de mentir para si mesmo. É fingir que você não é livre. É dizer, eu não tive a escolha. O mundo que me fez assim. E Saul Goodman é a personificação dessa mentira. Ele é um personagem com regras fixas e com um roteiro, fazendo de Better Call Saul não um slogan, mas sim um manual de instruções. Com ele, Jimmy não precisa mais enfrentar a angústia da escolha. Saul sempre sabe o que fazer. Better Call Saul! Ele se torna agora um objeto com uma função, uma ferramenta. E a ferramenta funciona. Ele tem dinheiro, sucesso, respeito no submundo. Mas uma ferramenta não vive e não sente. E a única pessoa que ainda o impedia de se perder completamente nesta engrenagem era Kim. Eu tenho um emprego, mas eu largo tudo por você.
Kim não olhava apenas para Sol. Ela ainda via Jimmy. Ela era a testemunha de sua humanidade. Mas o personagem que o mesmo criou era um ácido, corroendo tudo ao seu redor, até que inevitavelmente corroeu a única coisa que ainda era real. Kim, por favor. Jimmy, eu nunca fui tão feliz quanto eu sou com você. A performance então torna-se realidade, e a realidade é um inferno. A invenção que antes o deveria libertá-lo da dor se tornou a maior causa de todas as dores. Quando Sartre diz "o inferno são os outros", ele não estava falando de tortura. Ele falava sobre ser visto, ser julgado, ser permanentemente definido pelo seu passado. Jenny Takovic então vive neste inferno. Cada estranho pode ser alguém que o reconhece. Cada olhar é uma potencial sentença de morte. Ele já há tempos não é o criador. Ele é a consequência. O preto e branco já deixa de ser estética. É a ausência de escolhas. É a vida desprovida de futuro. É a pura e esmagadora existência. Que será de mim, meu Deus? A angústia que antes evitara a vida inteira, agora é a sua única companheira. No silêncio de seu apartamento, ele já não pode mais fugir. E os fantasmas já deixaram de ser sobrenaturais. Sendo assim, em um ato de desespero, ele tenta ressuscitar o fantasma errado. Jimmy não está tentando ser Sol. Ele está tentando se anestesiar com o personagem. É um viciado buscando a sua última dose. Mas a máscara já não serve mais. Ela racha, e por baixo não há nada além de um homem que se esvaziou. Até que um telefonema o força a confrontar a última fagulha do que ele já foi. A voz de Kim não o salva. Ela sim o quebra. Ela lembra que, por baixo de todas as camadas, de todos os nomes e de todas as mentiras, alguém ainda existia, e era hora de assumir a responsabilidade por ele. A vida inteira de Jimmy foi uma fuga da responsabilidade. Ele culpou Chuck, culpou o sistema, culpou Howard. Ele usou a máscara de Sol para dizer: "Não sou eu, é ele". Mas no fim, já não há mais para onde correr. Resta apenas uma escolha, a última e a única que importa. Se a existência precede a essência, isso significa que não importa o que você fez, até o seu último suspiro, você ainda pode escolher quem você é. Sua essência final é definida pela soma de todas as suas ações. Ele então poderia ter escolhido a mentira mais confortável. 7 anos seria uma vitória fácil para Sol. 7 anos e meio. Mas a vitória de Sol seria a aniquilação final de Jimmy. E no final, sob o olhar de Kim, que agora o enxerga em vez de o julgar, ele faz a escolha que define tudo. Jimmy então não busca mais perdão, muito menos a redenção. Ele está fazendo algo muito mais fundamental. Ele está pela primeira vez sendo autêntico. Eu era indispensável. Eu mantive o Walter White fora da cadeia. Lavei o dinheiro dele. Eu menti por ele. Ele assume cada mentira, cada crime e cada escolha. Ele para de atuar. E ao confessar tudo, ele não está destruindo Saul Goodman. Ele está finalmente recriando James McGill. Então, mesmo fisicamente preso, ele pela primeira vez em sua vida tem sua alma livre. Livre porque ele parou de fugir de si mesmo. Ele então escolheu a sua essência. E ela é trágica, falha e finalmente sua. A jornada de James McGill nos ensina a lição mais dura do existencialismo. A liberdade é um fardo.
A escolha é angustiante, mas fugir de quem somos só nos leva a uma prisão muito pior do que as de concreto e aço. Mas as grandes histórias, assim como a filosofia, são feitas para serem debatidas. Por isso eu queria saber a sua opinião. A confissão final de Jimmy foi um ato de amor por Kim? Um ato de coragem? Ou simplesmente a exaustão de um homem que não aguentava mais correr? Por favor, gostaria que deixasse sua opinião nos comentários, deixa o like, não se esquece de se inscrever no meu canal. Então, por final, muito obrigado e até a próxima.